Eu vou continuar na última página que eu vou ler hoje. Crônicas 2, o 21. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles, na cidade de Davi. Seu filho Jorão reinou em seu lugar. Reinado de Jorão. Seus irmãos, filhos de Josafá, eram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Miguel e Safatias, todos os filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes havia dado numerosos presentes, prata, ouro, joias e cidades fortificadas. Mas deixaram o trono para Jorão, pois era primogênito. Mas quando Jorão tomou posse do reino de seu pai e se fortaleceu, matou a fio de espada todos os seus irmãos e também alguns oficiais. Jorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Imitou o comportamento dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois tinha se casado com a filha de Acabe e fez o mal aos olhos de Javé. Todavia Javé não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que havia concluído com ele, segundo a promessa que ele fizera a dar a ele e a seus filhos uma lâmpada para sempre. Punição de Jorão. Em seu trono, Edom libertou-se do domínio de Judá e construiu seu próprio rei. Jorão, com seus oficiais e todos os seus carros, passou a fronteira e, levantando-se à noite, derrotou os edonitas que o tinham cercado, junto com os oficiais de seus carros. Mas Edom foi rebelde ao domínio de Judá, até o dia de hoje. Foi também nessa época que Libna sucedeu seu jugo, porque Jorão havia abandonado Javé, o Deus de seus pais. Além disso, edificou lugares altos nos montes de Judá, fez os habitantes de Jerusalém se prostituir e fez Judá se extraviar. Chegou-lhe então um escrito do profeta Elias que dizia: Assim fala Javé, o Deus de Davi, seu pai, porque não seguistes o comportamento de Josafá, teu pai, nem o de Asa, rei de Judá, mas imitastes o exemplo dos reis de Israel, e induziste a prostituição, Judá e os habitantes de Jerusalém, como se prostituiu a casa de Acabe, e porque, além disso, mataste teus irmãos, tua família, que eram melhores que tu. Javé vais ferir com um grande flagelo teu povo, seus filhos, tuas mulheres e todos os seus bens. Tu mesmo serás afligido por grave doença, por uma doença intestinal, de tal modo que dia após dia os entranhas sairão do teu corpo, pelo efeito da doença. Javé citou contra Jorão a hospitalidade dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Atacaram Judá, invadiram e levaram todas as riquezas que acharam no palácio real, como também seus filhos e suas mulheres. Não lhe deixaram nenhum outro filho, senão Ocorias, o mais novo deles. Depois de tudo isso, Javé feriu nas entranhas com um mal incurável. Com o passar do tempo, pelo fim do segundo ano, saíram as entranhas por causa de sua doença, e ele morreu em meio a cruéis tormentos. O povo não fez em sua homenagem a fogueira como tinha feito para seus pais. Tinha 32 anos quando subiu ao trono e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele foi sem ser pranteado e foi sepultado na cidade de Deus, mas não no sepulcro dos reis. Eu vou ler o 22. Reinado de Ocosias. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram o rei Ocosias, seu filho mais novo, pois a tropa que com os árabes tinha invadido o acampamento mataram todos os mais velhos. Assim Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe achava-se em Atalia e era filha de Anri. Também ele imitou a conduta de Acabe, pois sua mãe o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o mal aos olhos de Javé como a família de Acabe, pois foram eles que para sua ruína se tornaram seus conselheiros após a morte de seu pai. Segundo o conselho deles, marchou com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para combater Azael, rei de Arã, em Ramote de Galaade. Mas os arameus feriram Jorão, e ele voltou a Jezreel para curar os ferimentos que recebera de Ramote, ao combater Azael, rei de Arã. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá,
desceu a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, porque ele estava enfermo. Foi desígnio de Deus que a ruína de Ocosias aconteceu por causa dessa visita de Jorão, pois quando chegou, saiu com Jorão para combater Gel, filho de Manse, ungido por Javé para exterminar a casa de Acabe. Quando fazia justiça contra a casa de Acabe, Jó encontrou os oficiais de Judá e os sobrinhos de Ocosias, seus servos, e os matou. Depois mandou procurar Ocosias. Eles o capturaram quando estava escondido em Samaria. O trouxeram a Gel, que o executou. Mas foi-lhe dado uma sepultura, porque diziam: é filho de Josafá, que buscava Javé de todo o coração. Não havia ninguém na casa de Zocoria que estivesse em condições de reinar. Usurpação de Atalia. Quando a mãe de Ocosias, Atália, soube que seu filho estava morto, resolveu exterminar toda a descendência real da casa de Judá. Mas Josafá, filha do rei, retirou Joias, filho de Ocosias, dentre os filhos do rei que estavam sendo massacrados, e o colocou com sua ama, no quarto dos leitos. Assim Josafá, filha do rei Jorão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Ocosias, ocultou-se das vítimas de Atália, evitando que ela o matasse. Ficou 6 anos com eles, escondido no templo do Deus, enquanto Atália reinava sobre todo o país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um bom dia a todos. Eu vou parar por aqui, mas fiquem todos na certeza de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Só por Ele poderemos chegar ao Pai, se for da vontade dEle e se nós fizermos a vontade do Pai. O caminho é largo, mas a porta é estreita. E nós temos que entrar de joelho. Só assim seremos salvos. É muito difícil ser salvo, meus irmãos. É muito difícil. Porque a gente não faz a palavra de Deus. Não cumpre as escrituras. A gente é falho demais. A gente é muito falho. Nós somos muito falhos. Mas Deus, Ele é conosco. Ainda há tempo de arrependimento. Eu me arrependo todo dia. Todos os dias. Todos os dias eu peço a Deus perdão pelos meus pecados. Muitas vezes a gente pega, não é pela gente. A tentação vem na porta. Aí fica difícil, né? Fica difícil, meus irmãos. Fica muito difícil. Deus abençoe a todos vocês. Curtam meus vídeos, assistem meus anúncios, meus irmãos. Assistem meus anúncios. Eu preciso disso. Preciso que todos leiam meu conteúdo. Se vocês estiverem lendo meus conteúdos, eles aparecem, os anúncios aparecem no conteúdo. Não pula. Leiam. Vai me ajudar, com certeza. Deus abençoe a todos.